Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai falar na nossa aula de saúde do trabalhador sobre a biossegurança. Então, vamos aqui ao nosso primeiro caso. Um profissional de saúde sofreu um acidente de trabalho em que houve exposição de sua mucosa ocular ao sangue de um paciente desconhecido. O profissional não soube informar se havia sido vacinado contra hepatite B. Nessa situação, quais as medidas de biossegurança que devem ser tomadas? Bom, a gente já comentou bastante isso em aula, né, pessoal? Falamos sobre alguns acidentes que aconteceram comigo, né? E bem esse, né, sobre a mucosa ocular. Mas vamos indo, vamos vendo o que significa biossegurança e quais as medidas que a gente tem que tomar a respeito de acidentes, principalmente na área da saúde. Então, o que é biossegurança, pessoal? É uma ciência que surgiu no século XX, voltada para o controle e a minimização de riscos advindos da prática de diferentes tecnologias, conforme a Comissão Técnica Nacional da Biossegurança. Então, biossegurança é um conjunto de medidas voltadas para a prevenção de riscos. O que é risco? Então, o risco é o perigo mediato pelo conhecimento que se tem da situação. É o que temos como prevenir. O que é perigo? Existe enquanto não se conhece a situação. É o desconhecido ou o mal conhecido. Então, as atividades de risco, elas são capazes de proporcionar dano, doença ou morte. Biossegurança na saúde. No ambiente hospitalar, a gente tem riscos físicos, químicos e biológicos, e para cada um deles há normas específicas disponíveis visando proteger a clientela dos estabelecimentos, né? Então, vai proteger o paciente, o trabalhador da área da saúde, o acompanhante e a preservação do meio ambiente. Os riscos químicos são substâncias, compostos ou produtos que podem penetrar no organismo por via respiratória, absorvidos pela pele ou por ingestão na forma de gases, vapores, neblinas, poeiras ou fumos, conforme a NR9, NR15 e a NR32. Os riscos físicos. Formas de energia, como ruídos, vibrações, pressões anormais, radiações ionizantes ou não, ultra e infrassons. Então, dentro da área hospitalar, a gente tem muito as radiações, né, pessoal? Então, os raios-x, quando a gente vai acompanhar algum paciente para fazer tomografia, ressonância, né? Então, a gente está exposto a esse tipo de risco físico também. E sem falar nos riscos biológicos, né? Bactérias, fungos, bacilos, parasitas, protozoários, vírus, tá? Também descrita na NR9. Então, a NR32, pessoal, que foi o videozinho que eu coloquei na atividade para vocês assistirem, um vídeo do YouTube muito interessante, né? Sobre como que é a NR32 e a segurança, a biossegurança dentro dos laboratórios. Tá? Esse laboratório específico do vídeo é sobre laboratório para doenças sexualmente transmissíveis e AIDS. Então, muito interessante, pessoal, assistam que vale a pena, tá? Então, o risco biológico. Risco de quê? Né, que o profissional da saúde ele vai ter. Então, aqui são alguns, né, algumas das doenças mais comuns que a gente pode adquirir no nosso trabalho. Então, a gente tem aqui as hepatites, né? Hepatite A, hepatite B, hepatite C, né? Então, a hepatite A, ela pega, né, pela risco féculo-oral, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com os excrementos, né, as excreções do paciente. Hepatite B e hepatite C através do sangue, tá? Tuberculose, o vírus da herpes, estafilococcus, escabiose, muito comum, tá, pessoal? A sarna, né? Então, a vulgo sarna e a pediculose também, né? Piolho, dependendo de onde que a gente trabalha também,
tem um risco bem grande da gente pegar. Mas a escabiose é bem comum, tá? E não só na área hospitalar, mas também quando a gente vai trabalhar com pacientes em ambulatório, em CAPS, é bem comum a gente ter escabiose e tuberculose também. Meningites e, claro, a influenza, né? E hoje a gente pode colocar aqui também o coronavírus, ou Covid-19. Esses são uma das poucas doenças que a gente pode pegar e são as mais comuns, né, pessoal? Então, claro que também a gente pode colocar aqui o HIV, tá? Mas o HIV é muito difícil alguém adquirir, a chance é de menos de 2% de se adquirir HIV por algum tipo de acidente, tá? As características da hepatite, pessoal, isso aqui eu acho que eu não preciso colocar para vocês, porque a gente já viu em vocês já devem ter visto em várias outras disciplinas, né? Mas vamos lá, vamos dar uma pinceladinha ali. É uma doença infecciosa e sistêmica que afeta principalmente o fígado, é no mínimo 100 vezes mais infeccioso que o HIV, tá? Então a hepatite B, o vírus da hepatite B, ele fica vivo por bastante tempo, tá? Pode sobreviver até 10 dias em sangue seco e sobre superfícies secas por até 30 dias. Olha só. Período de incubação de 45 a 160 dias. 50% das pessoas são assintomáticas. Interessante isso, né? Os riscos de hepatite C. O risco da transmissão do HCV após um único acidente com agulha ou outros objetos cortantes varia de 6 a 10%. É bem alto também, né? Simples contato com pele ou mucosas tem um risco ainda menor, tá? Mas é um índice altinho. A hepatite B é um pouco mais, né? Mas também é considerado um índice alto. Ela já atinge a hepatite C, segundo a Organização Mundial da Saúde, 200 milhões de pessoas no mundo, 1 a cada 30 habitantes do planeta. Os riscos de HIV. O risco após contato único com olhos, nariz ou boca com sangue infectado é estimado em 0,1%. Contato com lesões de pele e o aumento do tempo de exposição ao material contaminado aumentam o risco de transmissão pelo contato do sangue com a pele. Quando há um acidente com objeto pérfuro cortante, o risco médio de infecção pelo HIV é de 0,1 a 0,3%, cerca de 0,09% através de mucosa. Então, as medidas preventivas que a gente tem, né, gente? As caixas adequadas, né, para descarte de material pérfuro cortante, que é o descarpaque, né? O uso de EPIs, as luvas, máscaras, óculos de proteção, higienização das mãos. Né? E essas são uma das medidas principais que a gente tem para se prevenir contra os riscos biológicos, químicos, tá? E também aqui a gente pode colocar os aventais, né, específicos os aventais de chumbo, né, que a gente utiliza para quando a gente for participar de auxiliar no raio-x de algum paciente nosso, tá? Então esses são dos EPIs que a gente vai utilizar. Então a caixa de recipiente, o descarpaque, ele pode ser considerado como um EPI coletivo, um EPC, tá? Equipamento de proteção coletiva. Então tem que ter em todos os locais. Então, aqui já falamos, né? Aqui está o descarpaque, né? Então, as medidas preventivas, os instrumentos pérfuro-cortantes devem ser descartados em caixas apropriadas, rígidas e impermeáveis, que devem ser colocadas próximas à área em que os materiais são usados. Nunca recapar a agulha,
Gente, isso é básico. Eu acho que desde lá do primeiro semestre sempre vai ser dito para vocês: não inventem de recapar a agulha, tá? Por favor. Higienização das mãos. É a medida individual mais simples e menos dispendiosa para prevenir a propagação das infecções relacionadas à assistência à saúde. Então, aqui a gente vai proteger não só a gente, né, mas muitas vezes, na maioria das vezes e quase que sempre, vamos proteger os nossos pacientes também de uma infecção cruzada. Gente, então voltando lá ao nosso caso, né? O profissional de saúde que sofreu um acidente de trabalho em que houve exposição de sua mucosa ocular ao sangue de um paciente desconhecido, o profissional não soube informar se havia sido vacinado contra hepatite. Nessa situação, quais as medidas de biossegurança que devem ser tomadas? Tá. Em primeiro lugar, o que vai acontecer? O trabalhador ele vai comunicar esse acidente de trabalho, né, para o seu supervisor, o enfermeiro. O enfermeiro, então, ele vai ver como que funciona toda essa parte de proteção, né, do profissional. Né? Existe um POP, né, uma operação padrão, né, que se faz no caso de acidente de trabalhadores da área da saúde, para cada local, né, para cada hospital, para cada instituição de saúde. Então, nesse caso, o que seria o ideal a ser feito? Né? Esse profissional vai ver dentro dos padrões, né, se é necessário ele iniciar com o coquetel, ou então, se for no dia de semana, onde tem o médico do trabalho, vai fazer uma consulta com o médico do trabalho, vai fazer os exames necessários para descartar, né, qualquer tipo de infecção que esse trabalhador possa ter, como, por exemplo, hepatite B, hepatite C, HIV. Tá? E esse primeiro momento do exame é para descartar que o trabalhador já tenha algumas dessas infecções. No caso do paciente, do trabalhador que ele não sabe se fez a vacina da hepatite, não tem certeza ou não tem a carteirinha, o médico, muito provável que ele vai fazer a sorologia para hepatite, né? Então, ver se o paciente já teve ou já teve contato ou está imunizado, né, para todas as hepatites. Após, então, vai ser colocado para ele usar o coquetel antirretroviral, conforme a indicação do médico, né, que a princípio são 30 dias. O paciente, se ele não quiser, ele não precisa fazer o exame, né, então existe uma conduta ética nesse sentido. A gente pode perguntar para ele se ele deseja fazer os exames ou se ele sabe se tem algum tipo de infecção que possa vir a transmitir, né, por via sangue. Então, se ele quiser, ele faz, se não quiser, ele não é obrigado. Né? A nossa obrigação, então, como trabalhador da saúde, é obedecer às orientações do médico do trabalho, usar o coquetel, fazer os exames necessários, né? E ir avaliando conforme o que vai acontecendo. Tá? Então, nessa situação, essas seriam as medidas de biossegurança. E claro, né, pessoal, sempre orientar a respeito dos EPIs. Né? Esse profissional, ele deveria estar usando um EPI, que é o óculos de proteção. Né? A gente muitas vezes não sabe o que vai acontecer, né? Mas sempre que a gente for lidar com sangue, com algum tipo de secreção, for aspirar um paciente, ou a gente, dependendo do caso, pacientes mais agressivos, ou na hora de puncionar pacientes que são extremamente agitados, a gente tem que estar sempre com os EPIs necessários, tá? Então, gente, isso seria
então um resumo, né, da nossa aula de hoje, a biossegurança. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp ou por e-mail, né? E a atividade EAD, ela tá bem tranquila, acredito que vocês vão conseguir fazer sem problemas nenhum. E quem puder, pessoal, assista o videozinho a respeito da NR32, tá? Boa noite para vocês.